Bom dia, amados e amadas do Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Dominical em Casa. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor esteja conosco nesse tempo em que nós aprenderemos um pouco mais a palavra do Senhor, em que nós estudaremos mais uma lição da nossa revista de Escola Dominical. Que seja um tempo de crescimento, de aprofundamento da palavra do Senhor, em que o Espírito Santo esteja derramando uma unção especial e que nós possamos estar unidos, cada um em sua casa, mas unidos no Espírito e em Espírito. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo tempo que o Senhor tem dedicado, que o Senhor separou para nós dedicarmos ao estudo da Tua Palavra. Muito obrigada, Senhor, porque mesmo não podendo ir à igreja, nós somos a igreja. Nós não estamos indo à igreja física, mas a igreja está em nós. Cristo vive em nós. O Espírito Santo age em nós e o Pai está sempre conosco. Então, Pai, nesse tempo de que nós estamos em casa, em que nós ficamos em casa, seja um tempo de crescimento com os nossos familiares, seja um tempo de qualidade, Senhor. Prepara o melhor, Pai. Prepara aquilo que o Senhor quer que teus filhos e filhas escutem, Pai. Usa a tua serva, Senhor, como canal, para que eu possa estar ministrando essa aula, Pai, de acordo com a tua vontade, com o teu querer, Pai. Muito, muito obrigada, Senhor. Espírito Santo, tem liberdade de agir. Haja na minha vida e haja na vida de todos aqueles e aquelas que estiverem assistindo esse vídeo, Pai. Muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Jesus, por todo o amor que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Sê conosco, hoje e sempre. Amém e amém. Amém? Hoje, o nosso estudo vai tratar de Jesus voltará. Olha, um tema interessantíssimo, um tema atual, porque nós estamos esperando a vinda do Senhor. Nós queremos que o Senhor volte. Esta é a nossa esperança. E a nossa esperança é de que o Senhor volte o mais rápido possível, para que possa levar a sua igreja, possa levar os seus a viver na glória junto com o Pai. E nós vamos ler um texto bíblico que está em Mateus, no capítulo 24. Se você tiver a sua Bíblia, pega lá, vamos ler com a gente. Mateus, no capítulo 24. E nesse tempinho que você está pegando a Bíblia, você está olhando a palavra, você pode, seguir o nosso canal, pode fazer um comentário dizendo se esse estudo agregou algo a você, se te encheu o teu coração de esperança e que você possa também nos auxiliar nesse tempo para que nós possamos estar fazendo o melhor para você. Amém? Vamos ler Mateus no capítulo 24. É um texto muito interessante, que ele vai falar do Jesus voltará, do fim, do como vai ser a volta de Jesus, mas ele começa com uma peculiaridade. Ele começa falando da destruição de Jerusalém. Então, vamos ler o texto? Mateus, capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão.
sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê a entrada, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás, para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele-o ali, não acreditais. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os teus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a palavra da figueira. Quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vos apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia
em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? É importante ler o capítulo inteiro, porque Jesus vai falando de todo o processo da sua vinda. Ele fala das guerras, ele fala das tribulações, ele fala principalmente algo que me marca muito, que o amor se esfriará em muitos. E desse tempo em que nós estamos vendo o mundo sendo tomado por uma doença, por um vírus, né, em que a gente vê, por um lado, pessoas preocupadas com outras e outras que não estão se preocupando, não estão se cuidando, a gente percebe que o amor tem se esfriado. Nós temos pensado muito mais em nós do que no outro. Mas isso é outra aula, né? Hoje nós queremos falar sobre que Jesus voltará. E esse é um tema que é um tema já desde o início, logo depois que Jesus subiu aos céus, esse tema é falado pelos cristãos. Desde aquele tempo, ou seja, desde o início, entre os apóstolos, entre os discípulos que conheceram e conviveram com Jesus, a expectativa da sua volta era grande, enorme, e a expectativa de que a volta fosse acontecer naquele tempo, que fosse acontecer naquela geração. Então, vamos tentar entender um pouquinho. O livro de Mateus ele foi escrito entre 65 e 67 depois de Cristo. Então, vamos pensar aí que Jesus foi crucificado aos 33 anos, ou seja, 33, né, depois de Cristo. Né, é a era. Então nós estamos falando aí de mais ou menos 30 anos, o texto de Mateus foi escrito mais ou menos 30 anos depois que Jesus ressuscitou e que subiu aos céus. Então estava recente, as pessoas que conviviam com Jesus, que conviveram com Jesus ainda estavam ali, alguns ainda estavam, então alguns que conheceram Jesus pessoalmente ainda estavam ali. E o texto foi escrito principalmente para acentuar a fé de que Jesus voltará. Então esse capítulo era um capítulo muito importante para a comunidade da época. E é também interessante lembrar que ele começa nos seus primeiros versículos, no versículo 1, 2, e se não me engano até versículo 1 e 2, Jesus está falando, os discípulos começam a mostrar a reforma do templo, o templo está sendo reformado, e Jesus fala assim, mas isso vai sumir. Isso vai acabar. E realmente acabou. Em 70 depois de Cristo, com a invasão dos romanos em Jerusalém, o templo foi completamente destruído. Mas um pouquinho antes, um rei da época, um governante da época, que é um nome muito interessante, vou estar aqui Antíoco Epifanes, nome bonito, né? Antíoco Epifanes. Ele profanou o templo. Pouco antes da destruição do templo, o templo foi profanado, porque esse Epifanes, ele pega e ele coloca uma estátua de Zeus no templo. Então ele faz, um pouco antes do templo ser destruído, o templo é profanado com uma estátua de um deus grego, e esse fato dele ter profanado o templo, né, quebrou um princípio judaico que é o princípio da pureza. Então o templo tinha que estar puro, o santo dos santos não podia ser invadido por outro Deus que não fosse o próprio Deus. E quando você pega e você coloca uma imagem de um outro Deus no templo, você está dizendo, olha, o Deus de Israel não existe, ou o Deus de Israel não é suficientemente bom para ser cultuado aqui. Né? Então Jesus fala da destruição do templo, que o templo não ia ficar pedra sobre pedra. Mas a gente também tem que lembrar que isso é uma alegoria. Também pode ser usada como uma alegoria para a morte de Jesus. Ou seja, e chegaria o tempo em que nada ficaria ali, ele teria que morrer. Né? Mas vamos pensando, não falando de morte, mas da volta dele. Quando você lê o texto, e é um texto muito interessante, Jesus começa lá falando,
falando dos acontecimentos, das nações contra nações, das guerras, de todas as coisas que vão acontecer, da tribulação que vai acontecer antes da volta dele, né? Mas mesmo falando tudo isso, esse é um discurso de esperança. Porque ele está dizendo assim, olha, vai acontecer. Você vai ter tribulação, vai ter doença, vão ter mortes, vai ter dor. As pessoas, as mulheres grávidas estarão ali e elas não vão, que as mães não vão chorar tanto, que elas vão pedir, vão falar por que elas tiveram filhos, né? Que melhor seria não tê-los. Tudo isso vai acontecer. Ele fala, se você for pegar só essa parte da tribulação, se você for só se concentrar no período de tribulação, você vai perder o mais importante deste capítulo, que é a esperança de que Jesus voltará. E ele fala assim, olha, apesar de tudo isso, apesar de todas essas coisas, eu voltarei. Eu estarei com vocês novamente. Eu estarei aqui para cumprir toda a vontade do meu Pai e resgatar aqueles e aquelas que foram fiéis. Aqueles e aquelas que me aceitaram como Senhor e Salvador. Aqueles e aquelas que permaneceram firmes, apesar de todas as circunstâncias. Então esse é um evangelho esse capítulo é um capítulo de esperança. É também um capítulo de ensinamento, né? O primeiro ensinamento que esse capítulo traz para a gente é: não confie nas coisas terrenas, ou seja, não confie naquilo que você vê. Porque aquilo que você vê, os bens materiais, as coisas terrenas, eles podem ser destruídos. O templo foi destruído. O que era o templo? Vamos entender só um pouquinho, que é importante a gente enfatizar isso. Para o judeu, o templo tem a mesma função do tabernáculo, ou seja, ter um templo físico em Jerusalém era sinal de que Deus estava no meio de Israel. O templo era a presença de Deus em Israel. Quando eu não tenho templo, ou quando eu não tenho tabernáculo, eu não tenho a presença de Deus comigo. Essa era a ideia. Então o templo era o sinal de que Deus estava com o povo de Israel. Quando Jesus vem, Jesus passa a ser o templo, ou seja, passa a ser o sinal da presença de Deus entre os homens. E é assim até hoje. Qual é o sinal da presença de Deus conosco? É o Espírito Santo que age em nós aqui ainda. Porque Jesus, quando ele subiu aos céus, ele disse que enviaria o Espírito Santo para estar conosco até a sua volta. Então, hoje, a gente não precisa do templo como era em Jerusalém. Tanto que lá em Israel você só tinha um templo, os outros eram sinagogas. Você não tinha igrejas como a gente tem hoje, em que a presença de Deus se manifesta nas igrejas. Eu estou falando aí, não da pessoa, estou falando do prédio. E o prédio, hoje, existem muitos prédios, né? Mas a grande igreja, onde Deus se manifesta através do Espírito Santo, é na minha e na sua vida. Por que o templo é importante? Porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então é bom congregar, é bom estar junto, é bom porque um lembra o outro das promessas e traz à memória tudo aquilo que pode dar esperança. Mas, ao mesma forma que a gente tem que ter esperança, nós não podemos confiar em algo físico que pode ser destruído. A nossa esperança não pode estar em algo material. Não pode estar em algo que possa ser destruído. E aí Jesus, quando fala da destruição do templo, diz assim: olha, vocês estão confiando no templo, vocês estão confiando que Deus está no templo. Então, se eu não tiver templo, eu não tenho Deus?
nós estamos fazendo a escola dominical em casa, estamos unidos como igreja de Cristo, mas cada um está na sua casa. Nós deixamos de ser igreja? Não. Não. No nome de Jesus, o nosso templo físico fica na rua Ione Torres N 111. A Igreja Metodista Central em Nova Iguaçu fica na rua Ione Torres N 111, Centro Nova Iguaçu. Mas, e se nós quisermos alargar as tendas? E se nós quisermos ampliar? Nós precisamos ficar sempre na rua, a Igreja Central, Metodista Central em Nova Iguaçu, precisa ficar só na rua Ione Torres N? Quem sabe nós não vamos para um lugar muito maior, muito mais amplo, onde dezenas e dezenas de pessoas vão congregar conosco. O Senhor tem falado para nós alargarmos as tendas, então nós não precisamos ficar presos ao templo, nós precisamos ser a igreja de Cristo, e é isso que Cristo fala, né? Então esse é o primeiro ensinamento, a gente não deve confiar em construções humanas, naquilo que o homem constrói. E eu vou ampliar um pouquinho o significado de construção e vou dizer o seguinte: não é só a construção, a casa, o templo, mas aquilo que o homem constrói, né? Todas as suas invenções, as suas criações, você não deve confiar nisso. Você deve confiar em Deus. O segundo grande ensinamento, que é o ensinamento da esperança, é que não há dor, não há desespero, não há nada que vai impedir a volta de Jesus. Nada. Jesus voltará. Jesus voltará e ficará conosco. Então, não há doença, não há dor, não há ser humano, nada no céu e na terra que pode nos afastar do amor de Deus e da promessa dele, da nossa salvação que nós já recebemos em Cristo Jesus, mas também da vida eterna. Jesus voltará e ele estará conosco e nós viveremos na eternidade com ele, com o Pai e com o Espírito Santo. Todos nós que acreditamos e que confiamos nele. O terceiro ensinamento é que confiar em Jesus não é a mesma coisa que confiar na sua força, que confiar no ser humano. Confiar em Jesus é ter a certeza de que toda a sua palavra se cumprirá, que todas as promessas que ele fez serão cumpridas, que a palavra dele não volta atrás, ele não mente, diferentemente dos nossos relacionamentos humanos. Essa é uma característica humana. Nós podemos prometer e não conseguir cumprir. Mas quando Deus promete, se Deus te prometeu, ele vai cumprir. E ele prometeu que ele estaria conosco aqui, que ele voltaria para levar a sua igreja. Então nós temos que confiar nisso, confiar que o Senhor estará conosco e que ele voltará para nos levar. Essa é a grande mensagem. E também é importante que a gente comece a olhar as coisas à nossa volta para ver os sinais de esperança. Existem sinais de esperança. É só você olhar. Quando você acorda de manhã, o Senhor bota um dia para você, para que o sol nasce. Quando termina o dia, a lua aparece. Há dia e a noite. Há uma planta que floresce. Um pássaro que canta próximo de você. Uma estação, por exemplo, o verão terminou, nós entramos no outono, nós vamos ter a certeza de que nós teremos um inverno. Tudo isso mostra que o Senhor continua agindo na história e ele está conosco. Ele prepara detalhes maravilhosos, pequenos e ou grandes, mas se você olhar à sua volta, a sua esperança não se esvairá. Você vai continuar tendo esperança, você vai continuar crendo de que Jesus voltará. Mas também você continua crendo de que Deus tem cuidado de mim e tem cuidado de você.
que Deus tem cuidado dos mínimos detalhes em nossas vidas. E essa esperança de que o Senhor é conosco, de que Ele cuida de nós e principalmente a esperança de que veremos a vida eterna é a maior de todas. Nós não podemos nunca esquecer isso. Nós não podemos nunca. Jesus voltará, mas o Espírito Santo está conosco. Deus continua agindo na história. Deus cuida de nós e Ele envia o seu Espírito para nos dar ânimo, para nos dar força, para nos dar discernimento, nos dar alegria e principalmente nos dar fé. Fé é uma peça ao Espírito Santo, porque Ele vai aumentar a sua fé. Fé também é dada pelo Espírito Santo. E Ele vai fazer com que você olhe em cada detalhezinho da sua vida o dedo de Deus, o dedo da ação de Deus. E que essa ação é tão maravilhosa, tão importante, que eu e você estamos aqui hoje falando dele, falando do amor dele, falando da certeza de que Jesus voltará. Qual é a esperança, né? Nós temos que ter esperança que o Senhor voltará, esperança em todas as coisas, mas essa esperança, essa fé, é a fé de que Jesus, no tempo certo, ele voltará. Mas também é a esperança de que Deus, no tempo certo, agirá na sua vida. É a esperança de que o Espírito Santo continuamente te guiará, te fortalecerá, te tornará cada dia mais forte em Cristo Jesus. Essa é a maior esperança. Maior esperança. A gente não pode esquecer disso. Né? A vinda do Senhor é certa. Ele voltará. É certa. Não se preocupe com isso. Não se preocupe. Jesus voltará. E enquanto a gente está esperando essa volta, nós temos que viver aqui na terra. Nós temos que fazer a vontade dele aqui. Nós temos que cuidar das coisas dele. Essa é a vontade dele. Essa é a vontade que ele tem na nossa vida, no nosso cuidado, né? E ele é o socorro nesse tempo. Quem é que nos dá esperança no tempo de uma pandemia, de uma doença que atinge o mundo todo? Deus. Quem é que traz a esperança de que isso vai acabar? Diz que isso é um ciclo e que vai acabar e que nós sobreviveremos. Deus, o Espírito Santo fala no meu e no seu coração. Isto vai passar. E a gente tem que ter sempre essa esperança. A esperança é o que nos move. A esperança é que nos faz andar, que nos faz olhar para o alvo que é Cristo Jesus, que nos faz olhar para a vontade dele na nossa vida e que nos faz fazer a vontade dele. Essa esperança, esse amor e esse cuidado conosco é essencial. E aí, enquanto a gente espera, né? A gente está esperando Jesus voltar, enquanto a gente espera Jesus voltar, a gente tem que viver uma vida em santidade. Tem que viver uma vida de acordo com a vontade do Pai. Tem que viver uma vida à imagem e semelhança do Pai. Tem que viver uma vida da mesma forma, com os parâmetros, que são parâmetros muito altos, de Jesus Cristo. E quanto mais relacionamento eu tenho com o Pai, quanto mais relacionamento eu tenho com o Espírito Santo, quanto mais relacionamento eu tenho com Jesus, mais eu me pareço com Jesus. E é tão bonito isso, porque nós amadurecemos, a nossa esperança aumenta e tudo fica melhor. E a gente também, outra coisa que a gente não pode fazer é esperar por esperar. Esperar por esperar. A gente não espera só. A gente senta, eu vou ficar, Jesus voltará. Então vou ficar aqui quietinha na minha, esperando Jesus voltar. Não funciona desse jeito. A nossa espera é uma espera em ação. O que é uma espera em ação? Eu espero? Como assim? Eu espero, estou esperando Jesus voltar, estou esperando a volta de Jesus, mas eu espero em ação, ou seja, eu espero derramando, espalhando o amor dele, espalhando a palavra dele, fazendo a vontade dele,
fazendo demonstração da minha esperança na volta dele. Então Jesus voltará e ele voltará com... Uma moto passou aqui, né? Não sei se saiu no áudio, depois vamos ver. Jesus voltará e eu tenho que ficar dizendo para todos, eu tenho que falar para todos o motivo da minha esperança, eu tenho que falar para todos o porquê que eu espero, no que eu creio, e que essa esperança é uma esperança que me traz alegria todos os dias. Então eu tenho que estar em ação. Eu tenho que estar falando da palavra. Eu tenho que estar sendo canal do amor de Deus na vida de outras pessoas. Eu tenho que estar fazendo, agindo enquanto espero. Eu não posso ficar parado. Eu tenho que falar do amor de Deus. Eu tenho que falar da esperança da vida eterna. Eu tenho que falar da esperança da volta de Jesus. Eu tenho que falar e eu tenho que viver essa esperança, viver este amor e viver a transformação naquele que é Cristo Jesus. Ou seja, eu tenho que viver a transformação da minha vida, porque eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E ao aceitá-lo, tudo mudou, tudo fica diferente, tudo fica mais bonito, tudo fica mais alegre. A paz em meu coração, todas as coisas cooperam para o meu bem. Mas por que para o meu bem? Porque eu amo a Deus. A palavra não diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, todas as coisas. E é uma felicidade muito grande quando a gente espalha e fala da esperança, fala dessa nossa esperança, da alegria. Imagina, você tem a certeza, você está esperando, você preparou toda a sua casa, você vai fazer um almoço em família, você está esperando a sua família vir, e aí você arruma tudo, está tudo arrumado. Qual é a sua esperança? De que o teu convidado venha, de que o teu convidado chegue, e você está preparado para recebê-lo. A mesma coisa com Jesus. Você vai estar preparando a sua vida, preparando a casa do teu coração, para quando Jesus voltar, você estar pronto para ir com ele. Você ser a noiva sábia, que se preparou para esperar o rei, para esperar o noivo. É isso que é a esperança que Jesus voltará. Né? E é muito interessante porque você vai andar, quando você tem essa esperança, seu coração é sempre agradecido, seu coração está sempre alegre, seu coração está feliz, porque você sabe que Jesus voltará. Uma coisa que é interessante é, nós somos curiosos para saber como vai ser. Existem filmes, são criados, a gente fica imaginando como vai ser a volta de Jesus. A nossa imaginação é muito fértil. Mas um cuidado que a gente tem que ter. Cuidado. Lembra que ele fala, muitos dirão eu sou o Cristo, muitos falarão em meu nome, muitos dirão que eu sou profeta, muitos dirão que falarão muitas coisas. Cuidado. Peça discernimento ao Espírito, porque nem todos que diz Senhor, Senhor, verdadeiramente anda com Jesus, verdadeiramente crê em Jesus e verdadeiramente faz o que Jesus quer. Então, com discernimento nós temos que entender esse tempo. O tempo de espera também é um tempo de sabedoria, porque eu não vou acreditar em todas as coisas, eu não vou acreditar em tudo que me dizem, eu vou acreditar naquilo que o Espírito Santo fala, aquilo que a palavra de Deus fala, aquilo que Cristo fala dos fins dos tempos. Tome cuidado com o que você escuta e com o que você passa a colocar na sua vida como algo certo. A única certeza que nós temos é que Jesus voltará. A única certeza que nós temos é que nós somos salvos em Cristo Jesus. A única certeza que nós temos é que o Senhor nos ama e por isso preparou todas as coisas para a gente. O bom é que a gente deve viver essa expectativa da volta de Jesus, viver a expectativa do retorno de Jesus, gerando esperança, gerando vida, gerando uma palavra que vai construir um novo tempo, uma palavra que vai fazer com que as pessoas que estão à nossa volta sintam o amor, o cuidado de Deus por nós. Amém? Tenha certeza de que Jesus voltará. Ele voltará. Ele voltará.
E vai ser tão lindo quando Ele voltar e nos levar. Imagina, levar para a vida eterna, uma vida eterna sempre na presença do Pai, sempre na presença do Filho e sempre na presença do Espírito Santo. Quão maravilhoso não será isso? Mas temos que tomar cuidado. Vamos viver isso com cuidado. Mas vamos viver a esperança. A esperança de que Deus é conosco. A esperança de que Jesus voltará. Hoje, nós vivemos esta esperança. Amanhã viveremos também. Enquanto Ele não voltar, vivamos na certeza de que a sua volta está próxima. Como Ele mesmo diz, não sabemos o dia, Ele pode vir como ladrão. Nós não saberemos o dia. Mas nós sabemos, temos a certeza de que um dia Ele voltará. Amém? Eu espero que esse estudo tenha edificado a sua vida, edificado a tua casa, edificado a tua fé, e que você possa ter um domingo abençoado no Senhor, para que você cresça nele, para que você possa esparramar a esperança do amor dele na sua vida. Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele cuide de você. Tenha uma semana abençoada, no nome de Jesus.